A sua câmera é aquela ali, mas se tá. quiser olhar pra mim, eu levanto a bola e você não me segue. Sigo sim. Eu esqueci que você se formou em 2011. Não, 2014. Ela brigava comigo, viu, Carol? Porque eu tirava 10, ele mandava 10, foi o nojo. Pô, posso começar aqui, não? 3, 2, 1. Aqui o convidado escolhe o número do episódio. 22 o meu. Por que 22? Porque 22 é o meu aniversário, do meu marido, da Pipa. Eu casei dia 4, meu pai morreu dia 13. Então tudo na minha vida soma 4 ou é 22. Vamos começar agora sim, vai. Em 3, 2, 1. Estamos mais uma vez aqui, eu e você, né, telespectador, teleouvinte, eu nunca sei. Lembrando que, né, em mais um episódio, obviamente, do podcast, na 4ª temporada, certo? E lembrando que o Policast é o podcast da Polinésia, o lugar exótico de quem pensa marketing, que é a escola de marketing desse velho professor de marketing rabugento. Como você já sabe, o link está aí na descrição, não preciso falar nada disso, né? Lembrando que o Policast tem a produção executiva da Purple, que é a agência de propaganda, né, a melhor agência de propaganda do mundo, cujo CEO está aqui ao meu lado, né? Está, mas não está, depois eu explico, que é o Marcelo de Toledo Bernardes, conhecido no mundo por Marcelo Bernardes, mas aqui, em honra de sua mãe, conhecido como Toledo, certo? Porque é o nome que veio da mãe, a gente tem que, né, e esse nome Toledo nele estava sendo esquecido, mas eu ressuscitei, né, e sou um eterno solidário de Dona Cíntia. Beijo, Dona Cíntia, lembrando que a pós-produção é sempre com Besouro Fazedor de Ideias, e estamos aqui nos estúdios cinematográficos de Amaury Mauro. Mais uma vez, obrigado a todos os seres humanos envolvidos nesse processo, tá? Toledo, o Toledo está aqui porque este professor aqui, cabeçudo, fez uma lambança, vamos dizer assim, não sei se as pessoas mais novas vão entender a palavra lambança, fez uma lambança com datas. Então imagine que ele está aqui, eu imagino que ele está aqui, certo? Você imagine também. Ele, né? O indignável, né? O inimputável, né? O inobstante Marcelo de Toledo Bernardes. Tudo bem, Toledo? Tô me preparando para o episódio de hoje, que vai sentir que vai ser sobre cortes polêmicos. Tem coisas polêmicas. Se a gente não for cancelado nesse episódio... Só pede minha aprovação se eu posso estar ou não no corte. Então, não tô preparado que nem vocês pro dia a dia, assim. Dona Cíntia está bem? Tá bem, graças a Deus. Mande um beijo para ela. Obrigado. Ela já sabe da homenagem? Você já mostrou para ela? Já? Não cheguei a mostrar, mas contei. Não, ela tem que ver. Espero que ela tenha ouvido. Eu não sei se no que a gente tá, você já homenageava ela. Tá, acho que sim. E aqui ao meu lado, cara... Eu não sei se você percebeu, meu caro Toledo, que ultimamente vem muito mais ex-alunas do que ex-alunos. E teve até gente, sabe, o Toledo, que me falasse os episódios com as meninas são muito mais legais do que com os meninos. Eu não acho, mas eu acho todos legais, né? Então eu não tenho esse senso crítico. Mas quem vem hoje é uma figura, velho, assim, né, que... É mais uma daquelas, meu caro Toledo, que está naquele hall, né, naquele grupo estratégico, vamos dizer assim, que eu chamo das alunas trator, sabe? Tratorzão, aquela que se carrega a caixa, que você manda, você fazia, ela vai, é aquela que vai lá e briga, que é aquela aluna que vem, quando vem chorar a nota, você fica preocupado porque você sabe que vão ser questões do mais alto nível, né? E, assim... que ao mesmo tempo me dava um trabalho do cacete em sala de aula, mas ao mesmo tempo eu sempre olhava para ela e pensava, se todas fossem iguais a você, eu seria um professor muito mais feliz, né? Porque pelo esforço, pela dedicação e pelo senso de responsabilidade. Seja bem-vindo, Isa Barreto. Meu querido. Isabela Barreto. Você sabia que eu fiquei com dúvida? Eu fui procurar você. Isadora ou o que era? Aí eu falei, Isa Barreto, seja bem-vinda. Obrigada, que honra estar aqui, ter essa apresentação. Gente, é tudo no freestyle, ele não passa nada, ele não dá um cheiro do que vai acontecer, então vamos ver o que vai rolar. Você sabe que você falou desse negócio de ser trator? Eu pago minha faculdade até hoje, e eu acho que talvez seja por isso que
de fato eu me dedicava tanto, assim, porque... É outro contexto, né, Isa? Na época a gente teve que fazer FIES e até hoje, isso rola até o ano que vem, final do ano que vem. Eu acho que assim, era tanto suor pra estar ali, né, vindo de uma cidade tão pequena, que de fato eu degustava todas as aulas, assim, foi muito legal. Cara, eu não sabia, você fez FIES então, você veio pelo FIES, olha só. Sim. Né? Se fosse pelo FIES, você não teria feito SPM? Não. Olha só. Não. Eu saí de Brotas, né? Uma cidade de 20 mil habitantes. Região metropolitana da Grande Brotas. Grande Brotas. E aí, eu vim fazer... Na verdade, eu vim fazer Mackenzie antes, direito. Fiquei 6 meses, voltei. E aí, eu tive um pânico, eu não sabia o que fazer. Fui pra Campinas fazer Facamp. Sei. E aí, eu tava tomando remédio, tava numa fase muito ruim. Falei, ainda não é isso, eu quero voltar pra Brotas. Nessa época, minha mãe teve um surto. Falou, então você vai trabalhar com seu pai. Meu pai já eram separados, então você vai trabalhar com seu pai. Em 2 semanas, eu demiti meu pai me demitiu. A gente falou, não dá pra trabalhar, porque eu queria botar tudo no computador. Ele achava que a nuvem ia explodir, ele ia perder tudo. E aí, eu falei, tá bom, vou prestar SPM escondida. Prestei SPM escondida, passei, joguei todos os remédios no lixo e vim pra São Paulo. Que legal. Morar com tios e amigos da minha mãe. E aí foi isso, comecei minha vida aqui. Isa, assim, que baita história, né? Assim, que louco, né? Porque tanta gente criticava o FIES, né, cara? E aí é independente eu tô falando do FIES como uma política de Estado, não como de governo, tá? Sim, de lógico. Estado. E tanta gente, já tive outra aqui, a Andressa, hoje, que é dona de uma agência, cara, de comunicação digital, inclusive, e, cara, ela falou, cara, eu fui com o FIES, hoje é dona de agência, um padrão de vida diferente, tudo, e ela falou, você teria feito? Não teria feito. Não, é que o preço da faculdade naquela época pra gente era surreal, eu morava em Brotas, era completamente diferente Você da volta realidade. pra Brotas ainda? Volto. Ah, legal. Pelo menos uma vez a cada 2 meses a gente tá lá pra levar as meninas. Legal. Hoje, Isa, então, 2 filhas hoje, pra 2 gente filhas, acelerar. Uma de 5 e uma de 3. Uma de 5 e uma de 3. Filipa e? Maria Luísa. Maria Luísa. Por que nomes tão diferentes de uma filha pra outra? Cara, a Filipa era assim, se eu tivesse um menino ia ser Filipo. Eu amo esse nome, amava esse nome. Uhum. E aí, era menina, eu falei, então, Filipa. E aí, minha tia falou, uma vez eu entrei numa sala de reunião, tinha uma Filipa na ponta da mesa, ela levantou, eu nunca vi uma mulher tão forte na minha vida. Falei, então vai ser Filipa. Que legal. E aí, Maria Luísa, porque Malu, vai virar Malu. Vira Malu. Meu marido ama o nome Luísa, só que é o nome da irmã dele. E Luísa é Luca e Isa, né? Que é o nome dele é Luca. Então a gente fala, vamos colocar Maria Luísa, então, que fica diferente da sua irmã. Eu amo Maria. E no fim a gente chama ela de Maria. Fica Maria, não fica nem Malu. Que legal, que legal. E, pô, sua mãe deve ter sido um processo também maluco na vida, né? Muito, eu amei. Imagina. Engravidei na pandemia. Então, teve todo esse... Um pouco antes da pandemia, mas aí entrou a pandemia. A gente ficou um tempo em Brotas. Montei quarto tudo online, porque... Sim. Já trabalhava na Vetex, trabalhava com online, já estava acostumada. Mas, assim, você viver a maternidade ali naquele momento, confusão, a gente não sabia o que ia dar. Isso da primeira? Da primeira. Tá. Aí, a gente saiu da maternidade e fez uma escala para os pais irem conhecer ela lá em casa. Quando deu 1 semana que ela nasceu, eu comecei com um sintoma. A gente foi indo, assim, tinha passado o Covid pra todo mundo que foi em casa, menos pro meu pai. E aí, cara, o que aconteceu? No fim, todo mundo ficou bem. 1 ano depois, meu pai pegou Covid na segunda onda, acabou falecendo com 51 anos, super novo. Mas foi essa coisa, tipo, da maternidade, do Covid, um trabalho intenso, porque explodiu o online e eu tava na Vetex, então fazia... Era só isso que existia. Então, mas foi legal, assim, eu amei ser mãe e sou muito prática, então acho que isso me ajuda, assim. Não, eu sempre falo assim, eu vou falar de novo, todo episódio que eu entrevisto uma ex-aluna, eu tenho que falar isso, porque não se trata de uma demagogia e nem de uma coisa, né, Toledo? Você sabe que eu sempre falo, cara, não tem jeito, é muito mais fácil ser homem do que ser mulher nesse mundo. Eu já falei essa frase aqui, em 3 homens aqui, né, 1, 2, 3 aqui, os 3 concordaram. Com certeza. O rapaz que estava aqui era o Giz, que tinha trabalhado com Always e Tampax, né? Ele era o estagiário de Always e Tampax. E ele falava, né? A questão que ele estudou, a questão da feminina. Ele fala, Polly, é foda. É muito mais fácil ser homem. Não tô falando disso, não tem nada a ver com ideologia, é pura constatação. Claro. E até porque vocês têm muito mais hormônios que a gente, e a questão também gerar uma vida na barriga, eu acho que, eu olho assim, ó, eu olho como um privilégio com uma pontinha de inveja. Mas, eu sempre falo pro Lucas, mas tem um preço, né? Você nunca vai sentir o que eu senti quando eu parei. Eu amo parir, assim, o parto.
Pra mim foi uma experiência muito legal. Eu sempre falo, naturais. Você nunca vai... normais. Você nunca vai sentir o que eu senti. É muito legal. Você vê a força ali, a natureza agindo 100%. Naquilo que é mais... Tipo, é visceral o negócio e é muito... Cara, parece que você se sente um macaco, assim. É primitivo o negócio. Então, isso eu achei muito legal. E falei, cara, a natureza é o estado mais primitivo. Porque a hora que você tá ali, não tem jeito. Onde você tá, não dá diferença. Né? Exato. É o mais primitivo. Então, isso eu acho muito legal. E a capacidade que a gente tem de fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, assim. Que isso me ajuda. Mas eu só consigo... Minha família e meu trabalho são minhas duas grandes prioridades. Assim. Eu amo trabalhar muito. Então, minha família é meu trabalho. E daí vem esporte, amigos, etc. Vem o resto. Só que pra eu conseguir trabalhar do jeito que eu trabalho e conseguir ser uma mãe presente do jeito que eu gosto, você tem que ser racional, uma rotina, tipo assim, disciplina. Uma rotina muito chata. Mas é o que me dá liberdade pra conseguir fazer outras coisas. Mas, como diria a velha música da Legião Urbana, né, uma frase que ele fala, disciplina é liberdade. Se você não tiver disciplina assim, você não tem liberdade. Eu lembro que a gente conversou na época que o seu pai faleceu, eu sinto muito, né? De novo, né? Mas, porra, né? Que coisa. Difícil. Né? Difícil, né? Muito novo. Mas enfim. Eu tô com 56, pô. Exato. Ele tinha a mesma idade, ele ia ter 56. E agora... Mas... Bom, vida que segue. Vida que segue, né? E a gente sempre acredita que, né? Que as pessoas cumprem as suas missões, né? Agora, eu quero saber o seguinte, então vamos começar de trás para frente, que é mais fácil. Certo? Tá bom. VTEX, muita gente, você fala VTEX aqui, você tem que entender que a ideia do podcast é chegar para um monte de gente e tal, ninguém sabe o que é VTEX, né? Então assim, e hoje você tem um cargo fudidão lá, como é que chama o cargo? É que tem um nome, gente, eu fui lá no LinkedIn, tem um nome lá, que esses nomes de cargo, já chega nome de empresa de tecnologia, eu queria entender o que é CMO, né? E outra coisa que eu queria entender também, agora é moda falar head, né? Head, o cara qual é o seu cargo? Cabeça de marketing. Não, realmente, Demand Generation Director, que nada mais é do que uma diretora de marketing que dentro desse guarda-chuva tem eventos proprietários, canais de aquisição, canais de conversão, PR, conteúdo, alianças e parcerias com meio de pagamento, marketplace, enfim. Mas só para dar um contexto do que é VTEX, para quem não souber, quem tá ouvindo, para ser muito simplista, é o software por trás de grandes varejistas como C&A, como Cobase, então, como Americanas, como Fast Shop. Chamado e-commerce. Certo? Exato. Né? E para o e-commerce funcional, ou seja, o fato de você entrar lá na telinha e digitar e isso chegar em algum lugar e tudo, existe um software no meio por trás que faz toda essa operação. Um software não, um sistema que faz tudo isso acontecer de maneira linda e maravilhosa. E é isso que a VTEX faz. E não só e-commerce, só para complementar, que tem canal também de loja física. Então, por exemplo, você vai na loja física, você quer uma camiseta que não tem estoque na loja física, através da VTEX, né, de todo o omnichannel, então da integração de todo aquele estoque do físico junto com o online, você consegue fazer um pedido e receber na sua casa a mesma camiseta de outra loja. Então a gente faz toda essa operação por trás dos varejistas de e-commerce junto com loja física. Basicamente, ele é um canal que transforma todas as lojas ou qualquer ponto de venda em hubs logísticos junto de um canal de venda e faz essa operação, assim, faz essa união entre qualquer estoque com qualquer canal. Que legal. Basicamente. Legal. E é claro que são projetos, assim, gigantescos, né? Vocês têm clientes gigantescos lá, né? A gente tem Fast Shop, Americanas, C&A, Cobase, ReHap. Nossa Senhora. Enfim. Tudo é na base de vocês. São 43 países. Mais de 3 mil clientes, é muita coisa. É uma empresa brasileira, carioca. É mesmo. Brasileira até entenderia, mas carioca é mesmo. Carioca, são 2 founders cariocas, que chamava Vitrine Têxtil. E aí, no fim, a partir de 2012 ali, que foi uma grande virada, assim, pra plataforma, e a pandemia, obviamente, acelerou. Muito esse processo, porque coisa. Assim, eu lembro exatamente, eu em Brotas, as lojas, eu atendi a C&A, todas as lojas fecharam, o que a gente faz então com esse estoque que estão em todas as lojas? Vamos plugar no online? Vamos fazer as lojas virarem hubs logísticos? Sim.
E aí foi isso que a gente fez, começou a implementar esse tipo de projeto. Então é uma plataforma muito conhecida por ser, de fato, omnichannel, assim, de plugar todos os canais e todas as operações dos clientes em um só lugar. É bom, eu recomendo aos telespectadores que estudem, entrem no site da Avetex e tal, você entender a monstruosidade do que é a Avetex, certo? Né? Que é um monstro de empresa, né? E saber que ela eu achei que ela tinha participação gringa, ou que tinha... Não, brasileiríssima. Cara, que é muito legal isso, saber que, né, o Brasil tem uma potência, né, para fazer as coisas, né, e essa mobilidade, essa adaptabilidade, que é muito legal, né, cara? A gente fala muito isso, assim, a gente conhece o Brasil como o país exportador de agro, mas na verdade hoje ele exporta engenharia criativa, você exporta engenheiro de avião, você exporta quantos engenheiros nossos que foram trabalhar globalmente para clientes, porque a gente é muito resiliente, muito criativo, então acho que isso ajuda a gente, né? Se você for ver, tem números lá que a gente fala de América Latina, no geral, como exportador de talento de engenharia, e é número astrondoso, assim, é muito legal a participação da América Latina. E é legal, porque é um engenheiro mesmo, né? É o mais puro engenheiro. E como eu fiz engenharia, você sabe, o engenheiro, assim, ele tem que fazer, ele exercita a criatividade, né? Porque é a partir de um desafio, né? Que e resolve um problema de negócio, né? Isso, como é que você resolve, né? E se tiver a visão de negócio ainda, melhor ainda, né? Assim, é aquela coisa de saber qual é a visão estratégica da coisa, é muito... Você pega hoje grandes agências que eu tenho, até de ex-alunos e tudo, né, assim, eu tenho a Macfor, o pessoal da Macfor é a agência de growth, né? Pô, Isa, eu sempre falo pro pessoal digital, vocês conhecem a Macfor? Eu escrevo um artigo lá periodicamente, né? Você conhece a Macfor? Não, nunca ouvi falar. Então, tem 200 caras que trabalham lá. 200 caras que trabalham lá. É um ex-aluno da SPM, junto com um sócio que veio, o gêniozinho da matemática da USP. Juntou marketing né, e matemática. Os caras têm uma pool de experiência, tem 200 pessoas e esse pessoal do digital nem sabe que existe. Sim. Né? E assim, já dei consultoria para eles, já dei consultoria de branding para eles, para uma outra empresa de growth, que assim, cara... 80% dos caras que estão na linha de frente e fazem coisas parecidas com o que a Avetex faz, mas pra gente menor, tá? Nesse caso da Kirali, tá? Sim. Cara, engenheiro. É tudo engenheiro. É muito. Não, a gente acredita muito nisso, assim. E acho que os Estados Unidos, no geral, as operações lá de fora, ensinaram a necessidade de ter uma venda cada vez mais técnica. Você vende software, você vende sistema, você não tá vendendo banana. Você não tá vendendo algo que não tem um conhecimento embarcado muito grande. Então, lá, a gente faz prova. Assim, a gente é uma venda fundamentalmente B2B. Você tem prova com recorrência de arquitetura de software, de digital commerce no geral, porque não dá pra você sentar com o cliente e não saber falar do mercado dele, do varejo dele, do negócio dele e do produto. É uma venda consultiva. Se você vai vender no B2B, você vai vender para a C&A, você citou a C&A, você vai vender para a C&A, você tem que conhecer tudo de C&A. Com certeza. E não só da C&A, e conhecer tudo do setor dela, do grupo estratégico dela, quem são os... Né, quem é grupo estratégico, dela. Vai ver lá, vai assistir as aulas do professor Ricardo Poli. Né, os concorrentes dela, como é que está a demanda desse setor. Você tem que ser especialista no cliente. Com certeza. Não só especialista na parte técnica, como especialista no cliente. Tem recentemente eu vi um episódio do Flow, que era o Kobori falando. O Kobori é um japa que é da economia, que ele conta a história dele na Xerox, né? E como a Xerox estava numa vanguarda, porque assim... muito da tecnologia do Bill Gates ele tirou da Xerox na época, estava no Vale do Silício, lá 500 caras pesquisadores. Ai meu Deus, o cara da Apple, o Steve Jobs tirou muita coisa da... Quem inventou o touchscreen foi a Xerox. Eu não sabia. E a questão dos ícones e tal foi a Xerox. Só que ela por falta de visão estratégica, ela se perdeu de uma tal maneira que deu no que deu, por falta de visão, assim, ela nunca acreditou que as pessoas teriam impressora em casa. Olha isso, Isa. E se perde de uma tal maneira. Então, o que eu acho legal
do que você está falando é assim, e aí ele fala assim, qual foi o pior erro da Xerox? Uma orientação não voltada para o mercado. É uma orientação, eles fizeram a orientação voltada para dentro, para o produto. Isso está escrito no primeiro capítulo do Kotler, né? Com certeza. Tenho certeza que você não esqueceu. Nunca. E que legal, cara. A gente sempre tem essa discussão lá, assim, porque é natural, quem trabalha com produto, você ficar fissurado no seu produto. É muito natural isso acontecer. Só que aí, para a empresa de tecnologia, você tem um grupo de CX, o grupo de Customer Experience, que atende o cliente no front, que passa muita informação para tecnologia. Então, ontem eu estava tendo uma conversa com o pessoal de Product Marketing, por exemplo. Eles estão olhando o lançamento do produto no viés do produto. Só que esse tipo de venda não dá pra você ficar toda hora entubando produto. Tipo, meu produto é melhor por conta disso. Não, qual o problema, qual dor de negócio o seu produto resolve? Por que o cliente vai te contratar? Então, a gente tem sempre essa conversa pra trazer um tom de mensagem que não é só sobre produto. Isa, então eu vou te encher os parcovares de novo pra você assistir a aula magna do Bom e Velho Marketing, que eu brinco com aquela questão do atributo, benefício e valor. Entendeu, né? Porque assim, cara, você não vende... Aí eu cito muito o exemplo da Duracell, como a Duracell vendia antes e como ela é vendida hoje. Havaianas, como ela é vendida antes, como ela é vendida... Nike, como ela é muito... E até a própria... Tem hora que a Mercedes vende atributo e tem horas que ela vende valor, cara. Né? Assim, cada caso é um caso. É isso que depende do momento de compra, né? Você vende o valor pra encantar, mas a hora que você tá lá comprando o carro, você quer saber qual é o diferencial de atributos que ele tem, né? Claro. É a mesma coisa da gente, assim, a gente tem as mensagens de encantamento, mas a venda em si, ela tem que ser técnica, com assessment, com o que seu produto é melhor do que o outro. Exato. E mesmo porque tem o quem compra, quem paga e o quem usa, né? Sem falar nisso, ainda que daria uma outra discussão de mais uma hora de papo aqui. Agora, o que eu acho legal aí, do que você falou, que vocês têm um domínio da tecnologia que pode gerar benefícios para os teus clientes que talvez nem eles saibam ainda, né? Com certeza. É por isso que eu falo, às vezes eu sempre bato assim, né? O mercado, de uma maneira geral, principalmente pessoa física, deseja, mas às vezes ele não sabe o que deseja, ele sabe que deseja, mas não o que deseja, né? Nem então, como deseja, né? Nem como deseja. A gente fala que a gente é muito opinionado, assim, porque o que acontece é que o cliente às vezes chega com... Eu quero resolver esse problema desse jeito, mas a gente fala, mas olha por que você quer resolver esse problema? Mas assim, talvez esse caminho não seja o melhor caminho, porque tem esse impacto. Então a gente dá muita opinião nesse sentido, sabe? Até quando a gente perde um deal, a gente fala, olha, cuidado com esse risco, com esse outro risco, assim, claro. De ser muito fair nessa conversa. Ou seja, você fica especializada no negócio. Mas assim, que legal saber que está em tantos países e que são... monstro. A Vertex é um monstro, uma referência, não só aqui, isso eu já sabia, né? Coisa. E aí, quando você falou da questão da tecnologia, né? Ainda vou fazer essa conta, eu não fiz assim. Se um avião da Embraer custa, 40 milhões de dólares, né? Você quer saber quantas sacas de soja você compra com 40 milhões de dólares? Deve dar para encher uns 3 navios, aí você vai ver o que é melhor exportar, se é soja, se é avião. Claro que eu não estou querendo desmerecer o agro, não é isso, mas tem um recado aqui, né? Sim, total. A gente acredita muito nesse lance de engenharia criativa, assim. E no Brasil você tem algumas... A gente faz um evento uma vez por ano, que é o VTEX Day, que reúne mais de 25 mil pessoas. Uau! É um evento muito grande. É isso que eu quero que você me convide pra palestrar a cara de pau pra cacete, né? Tô brincando. É um momento que a VTEX contribui com o ecossistema de digital commerce, é assim que a gente entende. Que legal. Então é uma vez por ano. Tem mais de 23 delegações de países diferentes que já vêm pro VTEX Day. Então é um evento que realmente, assim, ele une conteúdo com networking e é uma feira, só que é uma feira de troca, uma feira que tem energia, porque é feito por empresa brasileira. Os voluntários que trabalham lá são funcionários da empresa. Então, você vai chegando na Imigrantes, tem guardinha de trânsito no estacionamento, que é um VTEXer, que é um funcionário de Deal Strategy, que é um funcionário de marketing. Então, é uma feira que tem muita energia e a gente chama muito engenheiro de fora, a gente chama muita gente para falar daqui do Brasil, CEOs, varejistas, indústrias, etc. E sempre traz um big name, como a gente já trouxe Obama, Hamilton, esse ano foi a Viola Davis. É sempre gente que tem uma história ordinária que transforma-se num feito extraordinário, ou uma pessoa que é referência em tech, ou no varejo, e por aí vai.
Mas esse ano, a gente falou muito de Brasil. No final da nossa abertura, assim, tocou Brasileirinho, porque a gente tá promovendo essa agenda do... A gente não pode pensar pequeno. No momento mais propício no momento tão propício como o momento que a gente vive na realidade de hoje, né? E não dá só pra pensar no Brasil, que a gente, aqui tem uma distorção do espaço-tempo, nós estamos gravando aqui no início de setembro. Eu acho que é só essa provocação de... Talvez o Brasil seja muito pequeno para a ambição das companhias ou para a ambição das pessoas, sabe? Vamos tentar expandir um pouco a mente. Então, a gente falou dessa agenda, a gente promove essa agenda também. Que legal. Agora, vamos voltar lá para trás, então. Você se formou em PP... Certo, você teve aula comigo, você se formou em 2014, logo você entrou no meio do ano, 2010, você teve aula comigo em 2011, nós estamos em 2025, vão fazer 14 anos. Não, e eu já trabalhava nessa época, porque eu comecei a faculdade em agosto de 2010, e eu já comecei a trabalhar em agosto de 2010 com licenciamentos para a Ivete Sangalo. É mesmo? Com o pai de uma ex-aluna também, a Vicky, que hoje trabalha acho que com vinho ou champanhe, alguma coisa assim. Não Vicky sei se o quê? O sobrenome? Sarro, eu acho. Eu preciso ver depois eu te mando. Tá. E ele fazia todos os licenciamentos da marca da Ivete. Brinco, uma vez a gente teve reunião com ela fazendo unha, a gente aprovando óculos, camiseta. E depois de um ano eu já caí no digital e aí eu fiquei minha carreira no digital. Aí fui Walmart, Netshoes. Mas isso já no varejo. E aí eu fui pro varejo e aí eu gerenciava a categoria. Só que era mais trade do que marketing, branding, assim. Tipo, eu controlava produto, cobertura, margem, comprava, negociava com o fornecedor. Você foi lá na sua aventura lá com a Ivete, depois foi pra onde? Depois eu fui pro Que Vestir. O Que Vestir. O Que Vestir foi o primeiro e-commerce de moda premium do Brasil. Então era assim, levantar o que era o e-commerce de moda no Brasil nessa época. E lá eu era marketing e trade também, ficava trabalhando com influenciadores já na época. Você conhece a Lelê? Qual Lelê? Lelê Sade. Conheço. Ela foi palestrar na Vetex Day, acho que o ano passado ou retrasado. É mesmo? Ela teve no podcast. Fiz um painel com ela até. Ela tem um grupo lá de influencers lá que chama Seja Pop. E elas vão trabalhar a questão da aula magna lá também. Que legal. Né? Já dei aula 2 vezes pra agência dela lá. Não, é muito legal. E aí, depois do Que Vestir, eu fui pro Walmart. Eu considero uma grande virada de chave na minha carreira, porque já era uma empresa mais corporativa. Você tem muito mais estrutura, varejão. Então, assim, um dia você quer venda, um dia você quer margem, um dia você quer... E era pra implementar... Mas não no e-commerce. Era no e-commerce, no Walmart.com. Quem tava lá, que já veio aqui, era a Fernanda Pilão, que falou que trabalhou no e-commerce. Eu acho que eu entrei depois da Fernanda, porque eu acho que a gente tava meio junto, porque era uma categoria de moda. Quando o Walmart veio pro Brasil, tinha assim, uma ideia de desenvolver uma grande categoria de moda com marcas premium. O que não deu certo, né, por questões meio óbvias. E a gente fez a transformação dessa categoria, porque moda pra e-commerce que vende mala, relógio, cueca, kit de camiseta branca, o que é básico, né? Naquela época. Não... E aí, foi essa grande virada dessa categoria de moda aí. E ela conta a história do e-commerce do Walmart aqui, o como era difícil, como é que se lidava com isso, os problemas que se tinha no episódio dela. Ela fala, né, da questão do problema é o famoso frete, né? Que é um problema que ainda é o calcanhar de Aquiles de muita gente, né? Mas é por isso que hoje o Omni resolve muito, o Omnichannel resolve muito disso, sim, né? Porque mas demorou para chegar nesse ponto. Demorou. O consumidor e buscar lá na loja. Mas né? não só isso, né? Hoje, quando você entra num site, pela leitura do IP, ou então quando ele pede o seu CEP, ele já te regionaliza, normalmente num raio de até 50 quilômetros, e fala, olha, dentro desse raio aqui que eu estipulei pra você, por exemplo, 50 quilômetros, eu tenho essas peças que você vai ver no site. Então, quando você olha no site, você já vê as peças que você tem nesse raio de entrega. Puta merda. Então, você já tem uma conta melhor de frete. Ele faz isso para você, em função da tua localização, eles peçam um raio e falam, ó, no teu raio o portfólio é esse. Se tivesse em outro raio, seria outro portfólio. Seria outro. Se tivesse em outro...
automaticamente, que doideira. Por quê? Porque seu custo de frete, ele diminui e o seu pedido chega mais rápido. Mas tem um Zequinha que determina tudo isso, aí vem o engenheiro ignorante. Não, aí vem quando o lojista faz o setup, né? De qual é o raio, quantas lojas ele quer atender. Porque, por exemplo, você coloca lá, então dentro desse raio tem 50 lojas que vão atender. Vamos supor que você põe 10 peças dentro do mesmo pedido. Ele pode colocar um limite. Olha, eu só quero que 3 lojas atendam, eu quero que uma loja atenda, eu quero que 10 lojas atendam. Porque daí você, por exemplo, 10, vamos supor que dessas 10 peças, 10 lojas vão atender, você splita, você tipo pega 10 pedidos, aí a conta de frete pode ficar mais cara, porque vai sair de 10 lojas diferentes. Então tem toda essa inteligência e o setup. Vocês entenderam o que a Vertex faz, né? Que a gente Exato. A gente é usuário da coisa, acha que é simples. Não é. Meu caro Toledo, agora você entendeu quem é Isa Barreto, que eu te falava tanto dela, certo? Agora, a gente é meio doido. Que legal isso. Então o Fepilão foi lá, depois você foi pra onde? Regional também, né? Tipo depois assim... Você fez o quê? Aí do Walmart eu fui pra Netshoes, foi bem na época do... Então, Fepilão era Netshoes, porra. Nossa, eu não lembro. Também, ela entrou na Netshoes, ela fala no episódio dela, muito legal, porque ela viveu intensamente, ela é da velha guarda, tá? Ela teve aula comigo em, puta merda, acho que 2000, por aí, 2000. Eu não lembro dela. 2000. Mas ela devia estar na IPO. Olha a diferença de quando você fez faculdade. Em 2000. O que acontece? Ela falava do Netshoes, que ela... Netshoes tinha aquela coisa, fora os problemas da Netshoes, né, de grana e da coisa, que eu sou bonzinho agora quando eu falo aqui no podcast, né, mas você sabe que eu sou bem crítico nessa coisa, né, e ela era a pessoa que juntava o cara de compras com o cara de vendas, entendeu? Se o cara comprou lá um lote de tênis da Nike no preço super bom e o cara falou assim, pô, mas aí tem uma briga, né, não, a gente fez uma compra super boa, o cara precisa vender aqui, né, mas esse tênis não vende, e aí parece que não existe uma comunicação entre essas duas pontes, e ela entra justamente pra falar, peraí, não é assim que... Aí ela conta um monte de história. Tem uma história muito boa minha com essa, que assim, eu lembro da primeira na Vertex, o processo seletivo é super longo, né? Eu já tava assim, na 9ª etapa, falando com o Mariano e tal, e ele... qual foi o seu pior erro da carreira e etc. Eu falei, tem um muito emblemático que eu consegui errar 2 vezes, que eu tava na Netshoes e eu comprava e eu vendia. E aí eu cuidava de acessórios e roupas da categoria lá de training, e eu lembro que tinha uma mochila da Nike que vendia muito bem, que era a mochila Brasília, que era uma mochila bonitinha, estruturada, e vendia muito bem a R$119,90. E a Under Armour tava chegando no Brasil e ela vendia muita camiseta e vendia muita mala, tipo, muita mochila e mala. E aí eles chegaram pra mim e falaram, a gente pode trazer uma mochila da Under Armour pra vender a R$99. Eu falei, pronto, eu posso vender até R$109, porque essa da Nike é R$119, eu vou vender a da Under Armour R$109, vou bombar de vender. Vamos colocar um baita de um pedido de 5.000 mochilas e vambora. Só que eu não via mochila, eu vi num papel. E como no digital, às vezes você comprava assim, porque de fato você não tinha experiência física, você tinha que ver como é que ia ficar no site só, então às vezes você comprava papel. Não, vamos lá, tal, cor, né? Chegou a mochila. E a gente ansioso, né? Porque ia fazer a venda da categoria de mochila, subiu a mochila, 0 vendas no dia. Gente, o que tá acontecendo? Será que o frete tá alto? E começamos a testar. Eu olhei a mochila era mole, ela não era uma mochila estruturada. Então, na foto, ela já ficava toda esmilinguida e amassada. Eu falei, acho que a gente tá com problema de foto, vamos refazer todas as fotos. Só pra resumir a história, a mochila só foi vender no preço de R$59,90. Que era, uma coisa é o que você, né, que você acha que seu cliente vai pagar, uma coisa é o que de fato ele paga. O que ele pagou, o preço ideal foi, o preço do equilíbrio foi R$59,90. O que aconteceu? A gente teve aquele problema de margem gigantesco, a Netshoes começou a negociar com a Under Armour para Under Armour ajudar, então, a financiar uma parte. Eu fui para Under Armour. Eu troquei de empresa. Eu saí da Netshoes e fui pra Under Armour. Então eu fui resolver o problema que eu causei na Netshoes. Eles te contrataram? Eles me contrataram. Puta. Então quando eu cheguei lá, eu tinha que resolver o BO das mochilas da Netshoes. Que doideira! Que a gente tinha comprado errado. A gente contrata. E aí foi uma grande lição aprendida pra mim, que assim, produto, você nunca pode subestimar o cliente. Você nunca pode comprar um produto sem ter o toque do produto, mesmo que você trabalhe online. E você...
que tem que pegar, assim, que gerar... Porque você tem que imaginar como essa foto vai ficar, não é? Não existia IA na época que você conseguia fazer uma foto linda, perfeita. Era foto de estúdio, estilo, assim... Então, esse foi um dos grandes marcos, assim. Daí eu saí da Netshoes, fui pra Under Armour pra viver um pouco de indústria. Do outro lado da mesa. Do outro lado da mesa. E daí... Você sabe que essa questão do preço, nesse caso, eu sempre falo assim, preço é que nem a gente vende carro, sabe? O cara que vende carro, né? Existe o preço, aquilo que a gente acha que vale, o que acha que vale, né? Aquilo que vale, não, como é que é? Aquilo que, existe aquilo que... O preço que se pede, né? O preço que vale e o preço que se paga. E às vezes são três totalmente diferentes. Né? E o cara acha que o carro dele, né? O mercado diz que é tanto e o cara vai vender, o cara fala, eu pago isso ou não pago. E foi muito difícil, porque você ia baixando de 10 em 10 reais, você não chegava no preço que a demanda aumentava. E o legal do online é isso, né? Você vai, a questão da oferta e demanda é automática. É automática. Não, naquela época né? é assim, e naquela época ainda não tinha tantas ferramentas de pricing automático. A gente tinha que ficar mudando o preço na mão por planilha. Então, olhava lá o que tava com a cobertura alta, o que tinha margem ainda para baixar e abaixava na mão. Hoje em dia, com muita ferramenta de pricing, você trava os preços dos produtos que você não pode mexer e o resto ele vai achando a curva de demanda ideal e preço ideal. Que loucura, como evoluiu isso, né? Porque isso me lembra a Bolsa de Valores. Você trava o preço da ação e olha, se bater esse nível, você vende, se bater esse nível, né, você compra. E é muito louco, né? Não, e tem uma coisa que eu aprendi muito... Assim, é o princípio real, é o princípio real de tudo, né? E foi uma coisa muito legal, porque daí quando eu fui pra Under Armour, que eu fui viver um pouco do outro lado da indústria, tinha uma coisa que no Walmart era mais forte, que era a cultura, mas eu não sabia direito o que era cultura e nem o que na prática aquilo representava, porque eu ia trabalhar, porque eu gostava e era tudo preto no branco e blá, blá, blá. Na Under Armour tinha uma questão de cultura, assim, do jeito que você aplicava a marca, do jeito que você falava da marca, do jeito que você aplicava a marca no ponto de venda. E daí eu aprendi o grande valor da construção de uma marca de verdade, de branding mesmo. Porque o varejo, cara, eu falo assim, é difícil... Eu escrevi isso no artigo, eu falei assim, é difícil o branding para uma grande rede de varejo, porque a hora que você for comprar a geladeira, meu querido, é a guerra das abas. Preço. Eu não tenho, então assim, não há, você pode até assim, vai servir branding no grande varejo, nas grandes, tô falando de Magazine Luiza, desses caras todos, assim, quando você tiver a seguinte situação, o preço é exatamente o mesmo, o parcelamento é exatamente o mesmo, o prazo de entrega é exatamente o mesmo, quando tudo for igualzinho, você e seus concorrentes, aí você fala, vou comprar na Magalu porque ela é mais simpática. Mas para chegar nisso, e assim, não há branding que varejo, grande varejo não tem branding. Não, esquece. E aí o que acontecia? O varejo queimava muito o preço da indústria. Pra fazer venda, você queima preço. Você abaixa preço de tênis, por exemplo. Vou pegar um tênis da Under Armour, vou baixar preço. A indústria ficava puta, porque você tava queimando a imagem de preço do produto, é o seu produto. Aí você ficava segmentando o varejo. A indústria não deixava mais o varejo vender aquela linha de produto. Só que como eu tava no varejo, eu queria fazer venda, pra mim... Não interessava, entendeu? Porque o teu negócio é fazer venda. Fazer venda. Não é cuidar de uma marca. E aí, quando você vai pra marca, você entende, então, o valor de você não queimar preço, de uma construção de longo prazo, de estratégia de branding. Então, foi muito legal. Eu lembro de Oakley, que vendia dentro das óticas, né? E vendia nas surf shops e tal. O preço era exatamente o mesmo em todos os pontos de venda. E se o cara baixasse o preço, ele cortava. Só que a força da marca era tão grande que o cara não queria perder isso aqui, entendeu? Mas você precisa ser uma marca muito foda para fazer isso. Sim. Entendeu? Aí o que acontece é que tem muitas linhas de produto, então você segmenta. Isso. Exato. Depende de uma série de coisas, né? É isso que eu falo, depende. Marca, qual é a melhor resposta de marketing? Lembra? Depende. Cada caso é um caso, né? E aí, depois da Under Armour, eu fui pra Vetex. Eu lembro que na minha entrevista a gente... entrou uma série de pessoas que trabalhavam no varejo e não entendia nada de tecnologia. Como opera a tecnologia, uma empresa de tech, só que a gente sabia falar a língua do cliente. Então essa foi a aposta para ir para lá em 2019.
E daí eu fiquei atendendo o cliente, assim, 3 anos, como o Mariano gosta de dizer, no ramerrão, que é o trabalho monótono, chato de ficar atendendo o cliente. Por isso, tem que passar por isso, meu que bem. Foi super importante. É dali que vem insight. Exato. Eu acho que mesmo quando você senta numa cadeira de marketing hoje, sem entrar, né, atendendo o cliente, a primeira coisa que você tem que fazer é sentar com o seu cliente. Porque uma coisa é que o dono te conta, outra coisa é a realidade do que o seu cliente enxerga sobre você, né? E dentro do cliente, de novo, né, Isa? Tem o quem compra, o quem paga e o quem usa. Porque né, existe o cara que é dono, mas tem o cara lá da frente, o Zequinha lá da frente, que pode ferrar com você de um jeito que você nem imagina. Nem imagina. Não, pode te minar, não te ferrar, né? Porque assim, se a tua empatia corporativa tem que chegar nele. Não, tem estudos e até a gente vê lá, tem dia que tem 10, 11 pessoas envolvidas. Dentro dessa tem um decisor e o resto é influenciador. Então você tem o operador que tem que achar a plataforma fácil de mexer, você tem o CFO que tem que achar que ele vai ter uma eficiência operacional, uma redução de custo, você tem o cara que tá olhando para inovação, que você tá assinando porque a plataforma tá te trazendo a inovação que você precisa para você focar no seu negócio, você tem o cara que é seu promotor porque no final você vai gerar novos canais de venda, novidade para ele apresentar pro chefe dele, você tem, então assim... É muito doido, né? A gente acha que o B2B é simples, não é, O B2B para mim... Eu nunca trabalhei com marketing de B2C diretamente, com som de branding, etc. Mas o B2B para mim é muito complexo. Porque não tem tanto estudo que fala sobre. É tipo muito de B2C. Você pode me corrigir se eu estiver errado. Não é. Tem gente que dá foco nisso, mas assim, formal não, porque... Ele é um assunto que ele é mais indigesto, né? Mas assim, eu acho que alguns princípios são os mesmos. Sim, né? com assim, certeza. Não muda, né? Essa questão, no caso do que você está me falando, você vê, né? É o mesmo produto satisfazendo desejos e necessidades totalmente diferentes, né? Do que eu me lembro muito vou fazer um paralelo com você. Nisso que você acabou de falar. Isso me lembra muito uma questão do shampoo. Uma vez falando, tava com aquelas brincadeiras que eu fazia em sala de aula com vocês e tal, falando do shampoo. Olha, o cara de marketing olha o shampoo a partir de não a partir do componente dele primeiro, a partir da necessidade atendida por ele, né? E tem uma necessidade básica que é higiene pessoal, se não for, né? Se é higiene pessoal, não é shampoo. E tem a questão da vaidade, certo? Então, assim, o cara imagina, eu sempre, hoje, com o digital é mais fácil. Imagine um frasco de shampoo, eu coloco assim, lá nas aulas da Polinésia, né? Do bom e velho marketing, você fala assim, você imaginou isso aqui, né? Eu coloco um frasco de shampoo bonito, assim, então, você precisa estudar mais marketing. O cara, você tinha que ter imaginado isso. Aí eu coloco a foto de uma modelo com o cabelo, sabe assim, né? Sim. Porque você vende vaidade. E aí, uma vez eu tava falando disso, e uma aluna que era da Colgate-Palmolive falou, Poli, a gente lançou uma linha lá de shampoo e a gente fez focus group, né? Com homens e mulheres. E aí, assim, o que o homem mais espera de um shampoo? É assim, a necessidade é a mesma, o desejo é o mesmo. Sim. Tem que fazer espuma. Você quer pirar um homem, você não faz espuma, certo? O cara pira. E depois que você possa usar todo dia. Certo? Porque o homem toda vez que vai tomar tem que ser o mesmo. Aí você pega o mesmo produto para uma mulher, a primeira coisa que ela verifica? O cheiro. Certo? Depois ela vai comprar o shampoo como se fosse quase um B2B, sabe? Ou alguém comprando um videogame. Quais são os componentes? Isso foi constatado na pesquisa. Sim. Olha como é que é complexo, Isa. É o mesmo produto que atende o mesmo necessidade e desejo, mas o que se espera são coisas completamente diferentes, gente sendo homens. Isso gente sendo homens e mulheres. Você imagina se isso da região do país, você pegar outras variáveis que influenciam esse conjunto. No B2B, eu acho que acontece a mesma coisa. Difícil é transpor, mas eu acho que acontece a mesma coisa. E no B2B tem uma coisa a mais, quando você pensa em produto enterprise, assim, que é alto valor agregado, que é uma venda de confiança e relacional, né? Então, assim, além de você ter que fazer a marca, fazer sua tagline, fazer seus princípios, as mensagens que você vai usar, como que você vai imaginar a cultura e etc. Você tem uma venda que eu compro da Isabela, compro da Rafaela, que é a presidente, eu compro... Existe emoção no B2B. Existe. Emoção de confiança, porque assim, você é um trust advisor da empresa. Assim, você está comprando a confiança de que aquela empresa vai te ajudar a inovar. Só que você está comprando das pessoas. Né? Então, você não vai no supermercado e compra lá um software na gôndola. É aquela padaria que você sempre vai, que você vai por causa das pessoas que estão lá, né? Sabe? É relacionamento
Puro. Não tem jeito. Lógico que tem o técnico, mas não só, porque as pessoas acham que compram no B2B é só que é um manual, sabe? De uma lista de coisas. Não é complexo, certo? Tem emoção no B2B, tem pessoalidade no B2B. É aquela história, né? Você precisa comprar 1000 computadores para sua empresa. Você vai comprar um computador, sei lá, da Acer ou da XPTO. Cara, se der pau no computador da Acer, né, o problema, a Acer vai estar lá. Se der problema da XPTO, o problema é seu. Sim. Porque você comprou você escolheu comprar um de uma marca que ninguém conhece. Então tem diferença, claro que tem. Até o Kotler palestrou agora no Novatex Day, ele falou muito do human to human, né? Que é o que ele tá trabalhando agora, né? Então é muito... Apesar de... Lógico, a gente fala de AI, de dado, integração de dado e etc. Mas assim, existe uma pauta muito forte que veio da SXSW. A gente tá trazendo, eu fui no evento em Trancoso semana passada que só se falou nisso. Que é o além da IA, que são as relações humanas e o humano por trás da IA para fazer questionamentos corretos. A IA é meio. A IA é só meio. É ferramental. A gente vê, a gente usa muito na nossa área para fazer conteúdo. Só que não adianta, você tem que revisar o título, você tem que revisar o template toda hora, você tem que ficar sempre dando manutenção nela para ver se de fato tá trazendo aquele objetivo que você quer. Mas, então eu tô muito aficionada, assim, por estudar e por pegar os dados das coisas que a gente tem feito, que são muito mais um marketing relacional. Tá, legal. E aí, não tem tráfego pago pra mim. Não tem tráfego pago. E que legal, que baita volta, que doideira que... A gente falou disso uma vez, nesse negócio do marketing digital. Outro dia me perguntaram assim, qual é a buzzword que você não gosta, etc. Pra mim é marketing digital. Tipo, o que é marketing digital? Vamos lá. Marketing não existe isso. É o que eu levanto. Como tem o Nicoleles, que eu citei há pouco aqui também, que ele fala, IA não existe. Aí ele explica, mas aí é uma questão porque ele é o maior neurocientista brasileiro, está na faculdade, dá aula nos Estados Unidos e tal. Que assim, a IA é um acúmulo, né? Um estoque de informação que está lá e que ela vem, ela sempre... A IA não cria nada, né? Ela não raciocina, né? Ela não raciocina, né? E ela não tem intuição, né? E você sabe que estrategicamente, às vezes, no mundo dos negócios, você precisa ter intuição. Com certeza. Né? E marketing digital não existe por quê? Porque eu vejo muito digital como um novo canal de comunicação e um canal de distribuição. É isso. Nada além disso, né? Talvez você consiga, por meio desse canal, falar ou ter a ilusão de que você fala diretamente com o seu mercado, né? E aí tem uma coisa no digital que eu acho complicado, que ele fala assim, qual é o teu público? Aí vem com nicho, né? Qual é o teu nicho? Aí não, o seu nicho tem que ser grande. Aí você fala, ferrou, o cara não sabe. Nicho não é grande. Se é nicho não é grande e não é expansível. Aí fala assim, você tem que descobrir qual é o seu mercado. E às vezes até os algoritmos trabalham nisso, né? O YouTube, ele fala pra mim, eu tenho dificuldade de achar quem é seu público. Porque, e quando você fala para vários públicos? Porque você tem produtos que são para vários públicos. Sim. Qual é a faixa etária do público da Coca-Cola? Certo? Tudo. Você tem da Apple. Eu vejo gente de Apple, gente mais velha, amigos de 50, 60 anos que são fissurados pela Apple e gente de adolescente. E aí, como é que você trabalha multissegmentado? Uma mesma marca, aí você tem que mudar o discurso. Então, assim, eu acho legal, eu acho que é inevitável, Isa, né? Não tem como, cara, você tem que... o digital, assim, mas eu acho que o digital, ele é um adolescente, sabe? Tá evoluindo, ele tá crescendo, ele, né? É que eu acho que, assim, uma coisa é o... E aí agora cai a demanda, você conhece uma amiga nossa, que é a Cadena, que a gente... né, a Dani Cadena. E agora agora o conteúdo aqui é dos creators, né? Agora são os creators. Então. Para os influenciadores, para os creators. Eu entrevistei aqui desculpa te interromper de novo, a Nath Amadeu, que ganhou o produto dela internacional, ela mora em Londres, gerente mundial lá, sei lá, os cargos que tem de branding da Vaseline, que aqui no Brasil é Vazenol. Ganhou Titânio em Cannes com uma ação de marketing combinada, assim... com o digital, ela não criou um filme, ela só pegou o conteúdo que os creators faziam, porque fazendo aquele produto, sabe, serve pra isso, serve pra isso, serve pra isso, serve pra isso. E aí eles fizeram uma campanha pra checando se serve mesmo? Mas não é pelo conteúdo, é pelo comentário das pessoas. Funciona deixar mesmo. no comentário o comentário das pessoas era assim, funciona mesmo? Eu falei assim, não, nós vamos verificar, né? Aí trouxe P&D.
aí verificava, e aí quando dava ok, dava verified, aí mandava um troféu lá pro creator. Que legal. E aí o creator, aí ele fazia o TikTok dele, shop, falava, e aí eles já viabilizavam, o cara vendeu o Vazenol dentro do site, legal. Ganhou titânio. Tudo integrado, né? Tudo integrado. Mas ela é da velha guarda, ela não acha que digital é só digital, que não existe o resto. É que uma coisa eu acho que é estruturante, tipo assim, cara, vamos falar sobre marca, vamos falar que dor que a gente quer resolver, o que a gente vai falar, qual é a cultura da empresa, porque também se você não tiver uma cultura alinhada à sua marca, a construção de marca também não adianta. Então isso aí é o estrutural. Depois você tem os meios pra você passar o que é estrutura, tipo, o que você definiu. Sim. Que pode ser rede social, que pode ser creator, que pode ser mídia paga, que pode ser evento, que pode ser qualquer outra coisa. Só que a estrutura é esse bom e velho marketing que a gente fala. E aí vamos aproveitar para fazer algumas perguntas. Bom, já que você falou, assim, né, que a gente... Eu falei que eu queria você aqui por 3 horas, né? Mas você me deu só pouco tempo, só respeito por causa causa da Filipa e da Maria Luísa. E da Maria Luísa. Eu quero saber o seguinte, uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Você aprendeu marketing, certo? Lá na faculdade famosa da Vila Mariana, né? Pode falar isso, tá? É só brinco aqui, né? A faculdade famosa da Vila Mariana, eu sempre tiro um sarrinho. E... comigo lá, né, Marketing 3, certo? Acho que foi 3, né? Acho que foi 1 e 3. 1 e 3, você teve os dois comigo, 1 e 3. Então você teve aula comigo em 10 já. Nossa, Isa, 15 anos já. 15 anos já, pelo amor de Deus. Te aguentei 2 semestres. Bom, eu poderia falar o contrário, mas eu vou acreditar que você mais me aguentou do que eu te aguentei. Eu quero saber o seguinte, a concepção de marketing você aprendeu comigo, então. A primeira vez que disseram pra você o que era marketing foi comigo. Sim. Certo? Então eu quero saber o seguinte, você acha que mudou de lá pra cá a concepção fundamental de marketing? Não. Não. Eu acho que tem alguns conceitos que se mantêm os mesmos, assim. Cada vez mais que eu vejo discussão de IA, de dado, etc., eu volto pro centro e quando eu me vejo, eu tô discutindo coisa existencial de... O básico do básico. Básico do básico do básico bem feito. Então, por exemplo, quando a gente fala de construção de marca, branding, que dor você vai resolver, ou então que praça que você vai, qual é o preço que a gente vai trabalhar... É discussão fundante. O que acontece é que a gente aumenta mais peso ou aumenta mais coisas dentro da discussão. Ou aprofunda. Aprofunda. Né? Mas pra mim, assim, o olhar pro cliente, o cliente no centro... Há quanto tempo a gente fala isso? Então, pra mim... É que nem o pessoal... Sabe que eu vou fazer uma crítica, não a você, tá? Mas muita gente vem falando que essa coisa do modismo do marketing disso, marketing daquilo, já veio antes do digital, lembra? Marketing social, marketing esportivo, marketing, né? E agora essa galera fala do omnichannel, bom, peraí, isso é visão integrada, isso aí tá lá atrás. Sempre foi dito. É que as empresas cresceram e foram criando departamentos que não se conversavam, esqueceram do básico. Mas às vezes a gente vai pegar livro para ler, para pensar em como escalar startup, etc. São livros de 15, 20 anos atrás. Porque assim, o fundamento, ele é basicamente o mesmo. Quando você vai fazer, a pessoa vai entrar na empresa, soft skill e hard skill. As perguntas que você faz para ela não são perguntas modernas. Na verdade, o que a gente quer saber é estrutural, se a pessoa vai trabalhar, se ela vai ter resiliência, se ela vai fazer o que tem que ser feito. E o que é técnico dela ali, da visão dela, obviamente. Sim. Mas assim, é por isso que eu acredito. O marketing não mudou. O que aconteceu foi a gente foi agregando mais visões, foi ampliando a atmosfera de visões, foram criando novas maneiras de fazer, novos canais. Sim. Mas a estrutura é a mesma. Eu falo das startups, 90% das startups no Brasil morrem, né? Pesquisa do Sebrae, né? 90% morrem. Aí você vai ver a principal causa, Isa. Isso em várias pesquisas, tá? Eu fui atrás das pesquisas e fui indo. Criar um produto ou serviço que não está atrelado a uma necessidade, a um desejo, a uma demanda. Você fala, cara, isso é o erro básico do capítulo 0 do Kotler, do capítulo 1 do Kotler, entendeu? E eles têm uma certa arrogância, às vezes, que eu tenho vontade de criar uma mentoria só para startup, sabe? Pegar 10 startups, assim, vamos testar a sua ideia, né? E o meu lema vai ser o seguinte, eu vou fazer de tudo para você desistir do seu negócio. Se você não desistir, é porque o teu negócio... Eu vou ser o crica, entendeu? Porque tem tanta gente frustrada, Isa. Tem casos de gente que eu conheço aqui, que depois a gente pode falar, que entrou nessa onda e, foi para parar por estresse, hospital, sabe? Aquela coisa, principalmente depois que algumas grandes corporações, sabe? Fizeram... terrível. Mas eu não quero entrar nisso agora com você. Legal. E como você vê, o que você vê como tendência, vai?
seja ela qual for do que você queira falar no mundo do marketing. Vou falar do meu desafio de marketing B2B. Assim, tendência, como eu falei, tudo que é relacionado a relações entre pessoas, assim, para o marketing B2B, relação de confiança. Tá. Então, não existe Tem 2 maneiras de você medir um marketing de B2B. É uma aquisição de lead, né? Você ficar adquirindo o cliente, ou como você impacta esse lead para você apertar ele no funil até ele converter. Tá. Então, o que pra gente não é nem tendência, mas é realidade. Porque tendência a gente tá descobrindo ainda como as coisas funcionam. Mas é que as pessoas compram confiança e que dor que a gente vai resolver dessa confiança e como a gente vai se encontrar para fazer tecnicamente o pitch disso, assim. Então, sei lá, tem vários canais por exemplo, você vai falar de evento que eu vou patrocinar, eu vou conseguir aqui adquirir lead, mas evento proprietário eu vou converter lead que já tá no meu pipeline. Então, acho que para marketing B2B, cada vez mais a venda relacional, técnica e focado em ativações que você consiga ter momentos de descontração. Do que antes, né? Hoje a gente vê assim, por exemplo, não adianta você fazer um evento só de conteúdo. Vou lá falar do meu conteúdo. Quer me matar? A pessoa vem, não, tem um evento ótimo pra você, tá aqui sua cota de patrocínio, você tem um slot de 10 minutos no palco. Obrigada, seu evento vai ser horrível, porque se você ficar vendendo patrocínio com slot de palco, seu conteúdo vai ser ruim, as pessoas não vão ao seu evento ou não vão voltar. Então, a gente foi entendendo o que funciona. Você quer um evento bom, você não coloca patrocinador falando de pitch de patrocínio no palco. As pessoas vão pegar no celular e não vão prestar atenção. Sim! Então, não é assim que o patrocinador tem que se manifestar num evento. Exato. Então, a tendência é cada vez mais... Eu acho que ainda tá todo mundo meio que descobrindo, sabe? Cara, mas patrocínio é uma coisa tão óbvia, né? Esqueceram que... volta lá na coisa. Patrocínio é uma coisa que tem que aparecer, cara. O cara tem que falar nada. Tem que aparecer e os caras... O que é isso? Quem é esse cara? Não, e falar, se for falar um assunto que não seja pitch de venda, né? E outra tendência, mas que já é uma realidade, é comunidade, falar em abertura de comunidade. Então, no meu caso, você tem lá um CFO que entra na decisão, um CDO, o CIO, o CTO que entra na decisão, o operador, isso tudo são comunidades. Então, eu abro a comunidade do marketing, quem é técnico abre a comunidade dos engenheiros, o outro abre a comunidade. Então, também, né, o Brand Experience focado nas comunidades com mensagens adaptadas, ativações adaptadas, também são tendências dentro do B2B. Quando você fala para mim dessa questão do B2B, eu ia falar uma coisa aqui, dessa questão de tendências, no B2B é sempre um desafio. Não tem muito histórico, sabe? Mas assim, cara, se você pegar o princípio, é só saber desenvolver. E não, tinha uma coisa que me tira do sério também, que é um monte de SDR entrando em contato no LinkedIn, fazendo cold calling, tentando vender qualquer coisa. Traduz tudo isso que você falou, vai. Imagina que você tem uma pessoa de vendas lá na sua equipe que fica mandando mensagem automática no LinkedIn para tentar te capturar como um lead. Então, eu sou diretora de marketing lá, eu passo o dia inteiro recebendo e-mail ou mensagem no LinkedIn falando: achei a sua solução pro SEO do seu site. Achei a sua solução. Esse tipo de mensagem fria que a gente recebe de vendedor. Cara, o nosso produto, que é um produto com alto valor agregado, não faz sentido você ter um vendedor fazendo esse tipo de cold call. Você precisa ter case para mostrar. Você tem que entender se a pessoa tá no momento de trocar de plataforma. É diferente do professor Poli que vai tentar vender, por exemplo, palestras para a indústria farmacêutica, que é uma indústria que eu já tenho, entendeu? Olha, muita gente já me conhece. Exato. Que eu lembrei que eu ia falar para você no mundo do B2B, sabe quando se faz diferente? Não sei se você vai concordar comigo. As pessoas falam de fazer faculdade. A faculdade só faz EAD, eu faço. Cara, quando você faz faculdade, não é só o conhecimento do ponto A ao ponto B, é o exercício de muitos skills, de soft skills, de hard skills, que você tem que trabalhar em grupo. Não é mais aquele seu amiguinho do colegial, que você estudou a vida inteira, certo? Do colegial, no ensino médio, não sei o quê. E assim, você tá com um monte de gente que veio de um monte de lugar, que tem cultura diferente, você tem que se adaptar, conversar, certo? Relação com autoridade, hierarquia, professor e tal. Agora, esse conjunto de relações que você faz na faculdade, você leva pra vida inteira. Sim. E às vezes você leva isso quando você tá no B2B lá, que o cara veio falar, é o cara que estudou junto com você. E esse conjunto de relações, ele é valioso. Muito valioso. Sim. A gente tem vários amigos que estão no mercado. Outro dia eu mandei uma mensagem pra Aninha, amiga da sala, que tá no marketing da Mondelez. Mondelez
cliente nosso, a gente queria levar um cliente no Morumbis, e aí a gente começou a se falar. Então a gente faz essa rede, mas é por isso que eu acredito no office, assim, na política de não só full remoto. Porque eu acho que quando você vai numa venda B2B, viu? Você tá sentado numa mesa, você tem múltiplos perfis. Você tá numa reunião, você tá com a câmera. Eu fecho minha câmera, eu viro meu olho, vou lá pegar uma água, não presto atenção no que você tá fazendo. Ali numa mesa, você tem que se comportar como você. É outra história. É outra história. A Lelê veio aqui e eu falei pra ela: como é que você encara o home office? Ela falou assim: eu não encaro. Não tem home office na minha agência. Eu tô falando de uma agência de 120 pessoas. Assim, não tem home office. Porque não funciona. E a agência é B2B, né? Não precisa nem falar. Que o negócio de uma agência de propaganda é eminentemente B2B. Sim. Não tem. Eu acho que tem algumas profissões, por exemplo, os devs. Tem uma política ali da camada de dev que é remoto, porque cada um tá num lugar e etc. Agora, quem fala com o cliente, quem tá no front, não tem jeito. Uma reunião no vídeo não é a mesma coisa que você tá... não é a mesma coisa que você tá pessoalmente. Fora que você tá ali no escritório, o cliente liga, vamos tomar uma cerveja, vamos, você tá do lado, então assim... Relação, não entende que é relacionamento. Muito relacionamento. Eu também não sei como é que as pessoas conseguem ficar tanto tempo trancafiadas em casa. Eu também não. Olha... Eu também não entendo. Pra mim, eu preciso ter uma separação do espaço, assim. Eu preciso sair para trabalhar, encerrar o assunto e voltar. Eu trabalho muito em casa hoje, Isa. Isso que eu sou um autônomo e tal, né? Mas eu sinto falta dessa quebra, sabe? Isso faz diferença. Eu quero saber o seguinte aqui. Um recado para quem tá começando. Imagine... Começando pode ser o cara que está começando um negócio, começando uma faculdade, ou é recém-formado. Imagina o que você quiser. Qual é o grande recado que você daria para quem está começando? Seja lá começando o quê? Eu vou focar em falar para mulher aqui. Ótimo. Eu acho que, primeiro, mulher está começando, não se amedronta por qualquer ou situação ou pessoa que já te nasce para colocar para baixo, assim. Às vezes a gente fala, não, tem mulher que tem que se posicionar mais forte, que é mais direta. Mas é lógico, porque por uma questão de estrutural, a gente tem que talvez ser mais enfática e etc. E outra coisa acho que para quem tá começando, assim, independente disso, a energia que você coloca nas coisas, assim. Eu vejo muita gente que com muito pouca energia, que tem muitas regras, se não for assim é do meu jeito, se não for assim... Você tá começando, você vai ter que se adaptar. Você vai ter que se adaptar e fazer o que tem que ser feito. Assim, foca no seu, como diz a Cris Junqueira, e fazer o que tem que ser feito. Eu falo para as minhas filhas, tem algumas frases que eu falo e elas complementam. O irmão é feito pra, elas respondem, amar, foca no seu, fazer o que tem que ser feito, e a pessoa que você mais ama no mundo elas fazem eu mesma. Porque assim, é ser corajoso, é ser bold, é ser resiliente, é fazer o que tem que ser feito. Eu comecei no comercial, migrei pro... eu comecei no marketing comercial, voltei pro marketing. Isa, até a história que você contou aqui no início de tudo, como foi... E pelo que você já passou, pelo amor de Deus, por isso que eu chamava você de trator. Você tá dentro do grupo estratégico dos tratorzão, sabe? Que carrega a caixa, que batalha. Que às vezes eu vejo muita gente que eu já entrevistei aqui, de CMO, que anda reclamando da galera que tá chegando, sabe? Assim, o cara não carrega a caixa, entendeu? Sabe? Dessa coisa. Eu acho que tem uma coisa legal que a gente aprende, que é um pouco de equilíbrio, né? Fala muito de equilíbrio. Eu não acredito em equilíbrio, pra mim, eu tô devendo sempre pra alguém. Eu tô devendo meu marido, minhas filhas, pra empresa, não acredito. Mas assim, essa busca é legal. É uma gestão de fundo, né? Você só escolhe pra quem você tá devendo. Uma hora você tá devendo pra isso, pra isso. Sempre tem um que você tá devendo, né? Eu sempre tô devendo. Acho que esse é um princípio, assim, que eu não consigo chegar nesse equilíbrio, mas eu acho que eles trazem essa provocação de ter uma vida um pouco mais equilibrada, saudável, geração saúde, geração que gosta de correr, que é mais diurna. Então isso eu aprendo muito, mas é claro que eu também passo muito... um pouco do meu jeito de trabalhar, de ser muito focada. As coisas mudam. Você tá em empresa de tecnologia, você tá em empresa de varejo, as coisas mudam todo dia. Não dá pra você esperar dinâmico, viu? Não existe 5-year plan mais em empresa de tech. Você tem o 3-year plan que você... talvez consiga chegar perto de alcançar, entendeu? Plan, mas assim, ele é muito estratégico, né? Que ele muito. Que é tipo uma tem mensagem... que ser revisado todo ano. Todo ano. É assim, é um statement do que você realmente vai ser lá 5 anos pra cima, porque aquilo te dá um norte pra você cascatear ações. Mas, de novo, na vida existe aquilo que a gente planeja e aquilo que a gente acaba encontrando. Se o mercado mudar, vai ter que mudar. Então, assim, esse começo é meu, se joga. Eu acho que não
quando você fala das mulheres, saiu daqui a Dani, hoje, que é uma carreira totalmente diferente, né? Ela se tornou escritora e ela falou muito dessa questão do ser mulher também, nessa linha que você está falando, né? Assim, de não se amedronta, vai para cima, porque você tem muito mais escritores homens do que mulheres, né? E até porque, assim, a mulher começou a escrever há pouco tempo na história da humanidade, né? Até por uma questão conjuntural, e você tem muito homem que já escreve há muito antes delas, né? E aí ela falou toda, muito parecida. E sabe, É gozado que é legal que vocês são de ambientes totalmente diferentes que falaram a mesma coisa. Mas sabe uma coisa que eu acho muito importante? É a gente se conhecer. Porque, por exemplo, eu entreguei pela primeira vez, então, a produção do Vetex Day, 25 mil pessoas, etc. Na semana do Vetex Day, eu chorei todos os dias achando que eu tava fazendo o pior evento da minha vida. Uma insegurança, uma coisa assim, não é insegurança a palavra, mas cara, é um medo, parece um medo de saber acertar, assim, seja a parte que vai dar errado. Porque é muita paranoia pra dar certo, assim, eu sou muito paranoica. Então, eu fiquei uma semana chorando na paranoia de o que ia sair esse evento. No primeiro dia, quando deu tudo certo, eu não acreditava que aquilo lá tinha acontecido. E no segundo dia, pior ainda. Eu chorava mais ainda por ter dado certo e ter tido o reconhecimento de ter sido o melhor Vetex Day da história. Você sabe o que eu adoro no mundo do feminino, às vezes? É a facilidade, no bom sentido, tá? Que eu tô falando, assim, de vocês chorarem. Eu choro por tudo. Assim, eu acho muito legal. Eu choro por tudo. Porque eu sou muito emocionada com a vida. Eu tinha muitas alunas, né? Eu orientei PGE pra cacete lá na SPM, né? E às vezes você vive aí, aquela PGE tem um pouco de tensão. Aí eu falei assim, eu tava voltando pra casa, eu tava tão angustiado que eu parei o carro, dei uma choradinha, depois eu continuei minha vida. Voltei. É muito bom isso, mas é que assim, eu choro. Outro dia eu tava saindo da aula de tênis, eu chorei, porque eu aprendi muito ali na aula. E foi muito importante pra mim. Tipo, eu sou muito emocionada, assim, com a vida. Só que o que eu ia falar, assim, por que foi muito importante conhecer? Porque eu entendi que eu dependo muito da paranoia, com essa coisa de paranoia de acertar, do externo, pra falar assim, ou ele me leva ao fundo do poço ou ele me leva às estrelas. Ou o mesmo cara que me dá um reconhecimento ou me faz uma crítica consegue tirar o pior e o melhor de mim. Por quê? Porque a gente, como mulher, tem essa insegurança de saber acertar. A gente entra no jogo, parece que pra perder, assim, de medo. Então, mulher também tem que saber acertar, cara. Sim, eu fiz o melhor Vetex Day da história. Claro. Eu e o time, obviamente, mas na minha cabeça, enquanto liderança. Então, acho que é muito importante você se conhecer e saber suas vulnerabilidades, você continuar muito autêntico. Acho que é uma coisa pra quem sempre tá começando, ser muito autêntico, ser muito vulnerável. Não sei. Existe um jogo a ser jogado, mas também não se renda a um sistema que é idiota. Quais são seus valores inegociáveis, assim? Pra mim tem por exemplo, valor ético. Já trabalhei uma única empresa que eu tive um problema de valor ético. Pra mim, esse valor é inegociável. Então, pra mim, não faz sentido eu estar aqui. Continua ótima amizade, etc. Mas assim, qual que é o seu limite do valor inegociável? Que eu acho que é importante. A sua auxiliar tá falando que a gente precisa acabar. Vamos acabar com um ping-pong ultra rápido aqui, ó. Lógico. Eu vou contrariar ela aqui, né? Depois ela vai me xingar. A Selma vai ter que me esperar. Uma marca que você admira fora sua. Pumba. Fora Vetex, né? Uma marca que você admira. Pode ser num cunho pessoal. Né? Lacoste. Tá. Eu sei porque... Seu principal concorrente. Entenda essa pergunta como você quiser. Hoje, plataformas próprias. Tá, eu acho que é. E o ego de ter domínio da tecnologia. Isso, tá. Algo que ninguém sabe sobre você, deixar a bola quicando, e que você não disse aqui durante a entrevista. Alguma coisa da sua vida que ninguém sabe sobre você. Um esporte que pratica, uma coisa... Não sei se ninguém sabe, mas eu toco pandeiro e ao mesmo tempo montei a cavalo durante muitos anos em rodeio, em prova de 3 tambores. É mesmo? No rodeio, o cavalo lá, assim, aquele que... Bravo? Bravo. Muito bravo. Isa, tinha um cavalo que ele tinha que entrar com um tapa-olho, assim, e aí na hora meu pai tirava e eu corria. Que doideira. Você não joga golfe também? Jogo golfe. Meu cara, é a pandeireira que joga golfe e ainda cavalo. Puta, você é foda. Você é muito boa. Você lembra das minhas provas, carimbo de decepção? Nossa, todas. Eu podia tirar nota que fosse. Claro. Se tirasse 10, ia receber carimbo de decepção. Em uma palavra, uma decepção. Ou em poucas palavras, uma decepção. Da vida. Sei lá. Uma grande decepção comigo mesma, assim. Acho que foi
talvez ter perdido tanto tempo de relacionamento com meu pai por uma questão dele com a minha mãe, assim, de família, de separação. Então, eu me envolvi como filha, mas não cultivei essa relação de forma separada. Então, eu tenho muita saudade de poder ter vivido mais tempo junto, sem estar nem aí pra forma como acabou o casamento. A gente... Como filho, a gente faz essas cagadas, né? Acho que a situação te joga pra isso e você acaba, enfim, aceitando. Professor Paulo, em uma palavra. Autêntico. Obrigado. E qual é o seu sentimento nesse exato momento? O que passa pelo seu coração nesse exato momento? Felicidade. Eu sou uma pessoa muito feliz, assim, eu sou, como eu falei, muito emocionada com a vida. Então, só de estar aqui com você de novo, relembrando coisas muito legais e saber que talvez o meu futuro é muito maior do que um dia eu tenha planejado. Assim, o futuro que Deus reservou pra mim é muito maior do que talvez um dia eu tivesse sonhado. Então, eu sou muito grata ao meu passado e também a energia que eu tenho para construir meu futuro. Que legal. Obrigado por tudo. Obrigada e a gente sempre termina uma frase aqui com uma frase de um filósofo. Né? Assim, é muito chique esse podcast. Pra não ficar aquela coisa só marca. Não, ele não fala nada, ele não passa um briefing, depois ele vem com bate-bola, pergunta que você tem que lembrar na hora. Claro. Você tem que cortar aí segundos que a gente fica pensando. Eu peguei assim, vou pegar uma frase, e aí eu pensei em você e escolhi uma frase. Né? Não sei porquê, qual a relação disso, talvez seja algo que não tenha nada a ver, tenha tudo a ver, uma questão de sentimento, aquilo é a imagem que eu tenho, que é assim: nada é suficiente para quem considera pouco o suficiente. É isso aí, é um pouco de paranoia que eu falei. Do Epicuro, né? Nada é suficiente para quem considera pouco o suficiente. Muito bom. Dá pra gente levar essa frase elevada à potência. Eu queria te agradecer muito. Você Obrigada sabe, eu adoro a você. A gente briga de vez em quando. A gente discute todo dia. A gente, se fosse a gente conviver, né, assim, aquela pessoa... Se eu fosse trabalhar junto com você numa empresa, aquela pessoa que você ia discutir todo dia. Quebrar O dia o que a pau pessoa ia se não amar. vem, você fala, cadê ela? Cadê ela? Eu não sou nada sem ela. Obrigado. Mande um beijo pro maridão, manda um beijo para as duas pequenas. Obrigado por você ter vindo aqui. E espero que você volte um dia com mais tempo, né? Pra você ficar, pra gente falar mais. Vamos, a próxima vez vai ser um café. Tá bom? Obrigada a todos os ouvintes. Obrigado. E pra você, então, já que chegou até aqui, bora lá, né? E é aquela coisa, tem que pedir like, eu acho tão chato isso, mas tem que falar. Eu falo assim, eu sou professor. Professor é a profissão de todas as profissões. Não existe nenhuma profissão sem professores. Com certeza. Então, assim, merece mais likes que a média. Então, assim, professor é um anjo que caiu do céu ou no meu caso, aquele capeta que veio do inferno. Então, assim, não dá like, no quanto professor, sacanagem. É sacanagem. Então, assim, se você não der like, você vai arder no fogo do inferno. Você escolhe aí o que você quer. Lembrando que Policast é o podcast da Polinésia, que tem a produção executiva da Purple, que tem a pós-produção de Besouro Fazedor de Ideias, e é sempre realizado nos estúdios cinematográficos de Amaury Mauro. Muito obrigado. Beijo pra elas, abraço pra eles. Beijo pra ela, abraço pra eles. Você lembra disso? Você lembra disso?